Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a integração dos ABICS com o GLPI. É uma solução muito interessante, né, onde a gente está usando dois softwares livres aí, padrão de mercado, líderes aí para os serviços de monitoramento de ambiente e gestão da central de serviços. E a gente vai fazer com que, quando os ABICS detecte algum tipo de inconsistência no ambiente, a depender do nível lá de gravidade que a gente vai definir, ele vai abrir um problema dentro do GLPI e esse problema vai ser atualizado aí com as informações, né? Dentro do problema vai ter um link, né? Se eu chegar no GLPI lá, abrir o problema, clicar, vai ter um link que vai cair direto dentro do problema dos ABICS, e essa customização vai fazer com que o próprio sistema de monitoramento vá abrindo chamados para problemas e inconsistências que aconteçam dentro do seu ambiente. É como se fosse um robozinho trabalhando para a gente, né? E mostrando tudo que está fora do controle. É legal entender que quando essa condição de inconsistência acontecer, os ABICS não vai criar um incidente nem uma requisição, e sim um problema. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá no ITIL para lembrar de qual é a definição, né, de problema. Então, problema é a causa raiz de um ou mais incidentes, né? E aí eu sempre gosto de dar um exemplo didático. Imagine que você tenha um servidor com SQL, com o banco de dados, armazenando as bases de dados de três sistemas, A, B e C, por exemplo. Se, por exemplo, esse sistema do SQL sair do ar, o serviço lá, sei lá, porta 1433 lá do SQL sair do ar, as três aplicações pararam de funcionar. E aí os usuários podem começar a abrir chamados, né, com incidentes relacionados à aplicação A, B e C. Mas todos esses incidentes estão relacionados com um único problema, que é o serviço do SQL que saiu do ar. Então, por isso que quando os ABICS vai fazer essa comunicação com o GLPI, ele não cria um incidente, ele cria um problema, e é a definição nativa, né, do conceito de problema e incidente. A gente não tem como mudar isso, tá bom? A gente precisa ter cuidado também, porque a solução, se os ABICS não estiver muito bem configurado, vai gerar um monte de chamado com alguns falsos positivos, né? Então a gente precisa ter a certeza de que o monitoramento dos ABICS está redondinho e ele está só gerando problema para as coisas que realmente precisam ter um atendimento pela equipe técnica dentro do meu GLPI. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Aqui no meu GLPI, se a gente vem aqui eu estou usando o GLPI 10.012, tranquilo, então estou pegando as versões mais novas aí nessa data que nós estamos, e aqui nos ABICS eu estou usando os ABICS 6.4.11. A gente vai ver que essas versões, né, essa versão dos ABICS, ela já tem uma integração nativa. Quando você instala, já vai ter um objeto lá, um tipo de mídia chamado GLPI, e a gente vai poder fazer isso. Caso essa integração, essa versão, né, dos ABICS que você esteja usando não seja a última, a gente vai ter que importar um arquivo para poder gerar esse tipo de mídia lá, né? E aí eu já vou começar aqui a fazer algumas coisas interessantes aqui para que a gente possa seguir o tutorial do próprio fabricante, né? Eu vou colocar aqui o endereço de lá da integração, do artigo, né, das ABICS que fazem essa integração. Vou colocar aqui em português, tá? Só para facilitar o entendimento aí de todos. E aqui, ó, a gente vai ver, ó, que existem aí essa solução, sabe o que ele chama aqui, os ABICS mais GLPI, tá vendo? Então, o GLPI é um sistema de gerenciamento de ativos de TI de código aberto e rastreamento de problemas, né, que é o sistema central aí de serviço. Então ele fala aqui que existe um webhook lá, onde a gente pode fazer essa integração tanto para a versão dos ABICS 6.4, tá vendo? Mas também está disponível para 6.2 e 6.0. Então no 6.4 isso já vem automático, no 6.2 e 6.0 a gente tem que entrar aqui, ó, nesse link e pegar esse arquivo aqui, tá vendo? A mídia, GLPI e YAML. Então esse arquivo aqui que a gente vai importar lá no GLPI 6.0, por exemplo, e aí ele vai criar esse tipo de mídia lá. Desculpe, no nosso ABICS, tá? A gente vai importar esse arquivo aqui nos ABICS e ele vai gerar o tipo de mídia, caso você não esteja utilizando a versão 6.4, que já vem com isso nativo, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Aqui no tutorial ele fala ele cria uma tabela aqui fazendo um de para, né, dizendo como é que as gravidades que são identificadas nos ABICS serão reportadas lá no GLPI, né? Então, por exemplo, se um problema tiver como informação aqui nos ABICS, se você habilitar para que isso aqui notifique e gere um problema lá no GLPI, ele vai entrar como muito baixo, tá? Se for um aviso, ele entra como baixo, né? Se for um desastre, ele entra como muito alto. Então isso aqui é legal, porque existe um de par aí dos status, digamos assim, né, dos ABICS para o GLPI.
Então ele fala aqui também coisas interessantes, ó. Na ação atualizar nos hábitos, o webhook atualiza o título da gravidade do problema e cria um acompanhamento. Então ele vai, no título lá do problema, vai estar dizendo, né, qual foi a causa, né? E ele vai fazer o acompanhamento disso. Na ação de resolução, isso aqui é muito legal, tá? Quando o problema é resolvido dentro dos hábitos, ele vai lá no GLPI e ele fecha o problema no GLPI. Isso é muito massa. Vocês vão ver, então ele atualiza o título, tá vendo? Ele coloca lá como resolução, né? E ele fecha. Então os problemas criados vão ter status de novo, tá vendo? E quando for resolvido, ele vai ficar com status resolvido. A gente vê aqui no título lá do problema dentro do GLPI vai aparecer isso aqui, tá? E aí ele tá falando aqui também de ter cuidado, né? Para ele não gerar vários problemas dentro do estudo do GLPI. E aqui, pessoal, mais importante, ele mostra quais são as permissões necessárias, né? Então a gente pode criar um perfil novo, atribuir essas permissões aqui, tá? Então ele está dizendo exatamente quais são as permissões que precisa e depois a gente coloca o usuário dentro desse perfil, né? Então ele fala aqui como isso deve ser feito, tanto na parte de acompanhamentos como problemas aqui, tá vendo? O que é que você deve dar como permissão. É sempre bom, né, a gente criar um perfil e um usuário separado para isso, para a gente ter o controle total de tudo que a gente está fazendo. Ele vai falar lá sobre criar o token de API, porque a comunicação dos apps com o GLPI vai ser através da API do GLPI, mas a gente vai mostrar como é que isso tudo acontece. Aqui nos apps que ele mostra, né, como é que você importa aquele arquivo, caso você não tenha a versão 6.4, né, como é que você altera lá o token e o URL do GLPI dentro dos apps. A gente vai passar por tudo isso, tá? E aí a gente vai entender como é que essas coisas aqui funcionam. Vamos para a prática. Uma vez falado isso, como é que funciona a brincadeira, tá? Eu já fiz algumas configurações aqui para a gente ganhar tempo e eu queria mostrar para que a gente não fique aí fazendo diversas configurações, já que se a gente olhar a tela a gente já vai entender tudo que foi feito. Então, o primeiro passo, né, lá no GLPI, a gente vai ter que pegar um determinado usuário para fazer essa configuração. Então vem aqui, ó, administração usuários, como é um ambiente de teste, eu vou usar o próprio usuário GLPI, né, e a gente sabe que esse cara aqui é o super admin aí do ambiente, tá? Mas é bom que você crie um ambiente, um usuário separado e dê aquelas permissões lá no perfil que ele tá. Então observe que ele cria aqui, ó, uma chave, né, que é o token da API, ó. Você pode clicar aqui para regerar a qualquer momento, mas na prática você vai ter que copiar isso aqui, porque você vai usar isso aqui lá dentro da integração dos hábitos, tá? Então copia esse cara aqui, isso aqui seria o primeiro passo. Aqui dentro, ó, da configuração geral do GLPI, a gente tem aqui a parte de API, tá vendo? Isso aqui vem desabilitado, tá? Quando você entrar aqui vai estar desabilitado, então você vai vir aqui, ó, habilitar, né? Cuidado para que isso aqui reflita certinho a URL do seu GLPI, tá? Se você, por exemplo, mudou a URL do GLPI, isso aqui não atualiza automaticamente, você tem que vir aqui atualizar. Você vai dizer aqui que vai habilitar login com credenciais, né? Sim, e com token externo também sim. E ele pede para que você crie um cliente de API. Você vai clicar aqui, ó, adicionar um cliente de API, e aí vai fazer algumas configurações. Eu já adicionei aqui o meu, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu adicionei ele como Zabbix, tá vendo? E coloquei que ele está ativo. Apenas isso. Tenha cuidado, em versões anteriores do Zabbix, você não consegue deixar o token da aplicação em branco. Esse token aqui, ele precisa obrigatoriamente estar em branco. Se quando você gerar o seu cliente, ele preencher com o token, você precisa apagar, salvar, e aí você sai da tela, volta novamente para ter certeza que isso aqui ficou vazio. Se tiver qualquer informação de token aqui, os hábitos vai se perder lá na hora de fazer a comunicação com a API e vai dizer que está faltando o API da aplicação e vai dar um problema. Inclusive, algumas versões anteriores dos Zabbix nem permite que isso aí fique em branco por essa tela. Você tem que entrar lá no arquivo de configuração para fazer isso. Tem um troubleshoot aí nas comunidades aí dos Zabbix que ajudam a fazer isso. Basicamente, de GLPI é isso, tá? Lembra de deixar isso aqui em branco, ter certeza que se você sair e voltar, isso vai estar em branco sem nenhuma informação. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o que a gente vai fazer no nosso GLPI. Lá nos Zabbix, o que a gente vai fazer? Vamos passar para os Zabbix aqui, ó. Eu vou vir aqui em alertas, tipos de mídia, tá vendo? E aí já vai aparecer aqui para mim essa mídia chamada GLPI, tá vendo? Por padrão ela está desativada, então você vai vir aqui, né? Vai clicar para habilitar ela. Essa mídia, se você está com a versão 6.0, não aparece, tá? Então você vai ter que vir aqui, ó, e dar um import para pegar aquele arquivo lá que eu mostrei. Esse arquivozinho aqui, ó. Quando você manda importar, baixa esse arquivo pro seu computador, vem aqui e manda importar esse arquivo, tá? E ele vai criar essa mídia para você. Se eu entrar nessa mídia aqui, ó,
vocês vão ver que existe a configuração padrão e algumas coisas precisam ter alteradas. Primeiro, esse token aqui, ó, do GLPI, é aquele token do usuário lá que eu copiei, tranquilo? Então, na hora que eu fui lá no usuário, pedi para regerar, eu peguei o token daquele usuário de mim lá, do administrador, né, do GLPI, que eu copiei, eu vou colar ele aqui, tá? Esse cara que vai fazer a integração via API com aquele usuário. Aqui é o URL, tá? Então, qual é a URL do seu GLPI? Então, percebe que o meu GLPI está rodando aqui, né? No IP/GLPI, então essa é a URL que eu coloquei aqui. A URL dos Zabbix, então tá aqui o meu Zabbix também, né? Com o IP e a URL dos Zabbix, ó, tá aqui bonitinho. E basicamente é isso que você vai ter que fazer. Manda atualizar. Né, vocês vão ver que ele vai fazer a atualização bonitinha disso aí. E essa é a primeira configuração aí, tá? Que a gente precisa seguir lá nos Zabbix, tá? Lembrar que a gente precisa habilitar essa mídia, porque a mídia, assim como todas as outras, fica desativada. Tranquilo, pessoal? Esse é o primeiro passo aí e a gente não pode esquecer. Vamos lá. Lá nos usuários, a gente tem aqui, ó, users. A gente tem aqui o usuário admin dos Zabbix, tranquilo? Eu também vou usar esse próprio usuário aqui para trabalhar com os alertas dele. Então, esse usuário, a gente precisa colocar uma mídia nele. Que mídia a gente vai colocar? Só clicar no botão adicionar e a gente vai adicionar a mídia GLPI. Beleza? Então essa mídia vai aparecer, vou mandar editar aqui, ó. Vocês vão ver aqui que tem as mídias, ó, disponíveis para esse usuário GLPI. Eu vou colocar aqui, esse campo não pode ficar em branco, veja o asteriscozinho aqui, ó. Então esse campo tem que ter alguma informação. Eu coloquei meu e-mail aqui só para não deixar ele em branco, né? Claro que o e-mail não vai ser utilizado nessa comunicação, não através dessa API aqui. E aqui, ó, você define os níveis que você quer ser notificado. Lembram dessa tela aqui, ó, onde a gente tinha a tabelinha que fazia o de par aqui, né? Ó, de como isso ia ser notificado, então tá aqui, ó. Então eu, para teste, eu tirei o não classificado de informação, coloquei que eu só quero que um problema seja gerado quando tiver o warning, um average, height ou disaster aqui. E a lembrar de deixar isso aqui habilitado. Clique em update, tá? Lembrar de clicar em update aqui. Muita gente sai dessa tela aqui sem dar update e termina não fazendo nada, ele não salva. Vamos lá, próxima configuração, né? A gente vai ter que ir lá em alertas. E aí, ó, aqui em alertas, a gente tem as ações. E aí a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Trigger Actions, tá vendo? Lá em Trigger Actions, a gente vai criar uma nova Create Action. E aí eu chamei a minha de integração GLPI, tá vendo? E aí, para essa ação, a gente vai adicionar aqui os grupos de host que a gente quer fazer essa integração. Então, assim, se eu quero que para todos os meus servidores Windows, toda vez que tiver algum tipo de problema monitorado no Zabbix, ele abre um chamado GLPI, eu vou adicionar o host aqui. Se eu quero também aqui para o meu Zabbix Server, que é um servidor Linux, né? Então, basta você clicar aqui, ó, Host Group, e selecionar aqui para quais grupos, né? É muito comum quando a gente configura os Zabbix, a gente criar os grupos separados aqui, né? Access Points do tipo X, Firewall, roteadores, storage, suítes, né? Eu gosto de deixar bem segmentado porque eu consigo fazer filtros e aplicar políticas por grupo. Então vocês vão colocar isso aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo, na guia de operações, a gente tem 3 itens, tá? Operation, Recovery Operation e Update Operation. Então, nessas 3 opções, o que a gente vai colocar? A gente vai adicionar uma ação aqui dizendo, ó, mande uma mensagem para os usuários do grupo Zabbix Administrator, tá vendo? Então todo mundo que for administrador do Zabbix, então esse usuário aí que a gente acabou de ver, ele é administrador via GLPI, tá vendo? Então é muito fácil, você vai clicar aqui, ó, e aí você vai selecionar aqui, ó, o grupo, qual é o grupo, Zabbix Administrator, e aí send aqui eu tô escolhendo a mídia GLPI, tá vendo? Se você estiver mandando por e-mail, outras coisas, você vai escolher as outras mídias também, tá? Mas aqui eu tô especificamente falando do GLPI, e essa mesma configuração você vai fazer tanto na guia aqui de operações, na guia de recovery, porque se você não fizer isso aqui na guia de recovery, quando o problema for resolvido, né, ele não vai fechar o problema lá no GLPI, e na guia de update também, para toda vez que tiver alguma modificação, ele alterar. Tranquilo, pessoal? Então, feito aí essas configurações aqui na mídia, né, você pode salvar tudo isso aí e vai estar funcionando, né, de forma bem interessante. Depois disso, a integração está pronta, né, e aí a gente vai tentar ver como a gente vai verificar isso aqui funcionando. Então vamos lá, deixa eu só ver aqui, ó, na minha assistência aqui
problemas, se tem algum problema criado, não tem, tá vendo? Eu vou vir aqui no meu Zabbix e vou vir aqui, ó, nos meus hosts que eu estou monitorando aqui, ó, Data Collection Hosts. Por enquanto eu só tenho aqui o meu Zabbix Server, tá vendo? Ele tá todo verdinho aqui, ó, não tem nenhum problema. Se eu vir aqui nos meus problemas, ó, monitorar problemas aqui, eu não tenho nada. O que eu vou fazer, tá? Eu vou forçar acontecer um problema, né? A gente está aqui para criar problema. Então, eu vou pegar aqui o meu Zabbix, vou conectar nele, tá? Então, deixa eu dar aqui um menos aqui para autenticar. E o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui e vou mandar dar uma parada no agente do servidor Zabbix. Então eu vou dar um sysctl stop Zabbix agent. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o agente do Zabbix que está no próprio servidor Zabbix e vou dar uma parada nele. Quando eu fizer isso, eu vou estar gerando um problema para o meu ambiente, tranquilo? E aí, esse problema já vai aparecer aqui, e aí a gente vai ver, quando ele aparece aqui, o que acontece com essa integração. Vamos dar um tempo aqui para esperar esse problema aparecer. Veja para esse pessoal que o problema apareceu aqui, ó, tá piscando, e aí se a gente vier aqui, ó, tá lá o Zabbix agent is not available, né? Se a gente olhar aqui, ó, nas ações, ó, coisa linda, tá dizendo ali que ele enviou lá para o GLPI, tá vendo? Então, message command lá, GLPI sent, né? Então, vamos lá no GLPI agora. Vamos ver se o problema já apareceu aqui. Ó, coisa linda. Então, apareceu um problema. Lembre lá que ele falou, né? Que ele ia colocar lá o problem aqui, né? Na descrição, ele ia colocar o status como novo, tá vendo? Dizendo que determinado dia, determinado horário, o agente do Zabbix lá parou de funcionar, tranquilo? E aí quando eu abrir aqui, ó, você vai ver o detalhamento, né? Ó, precisa ficar um problema criado, né? O status novo, a urgência, impacto, tá tudo bonitinho. E esse problema tá aqui. Claro que nesse momento, né, a gente já teria um monte de chamado aberto. Então eu poderia vir aqui em chamados e sair pegando os chamados aqui pela ID e associando esse problema, né? Até para eu saber que quando eu fechar esse problema, os chamados também seriam resolvidos. Mas tá aí a integração funcionando de forma linda. E agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai voltar lá no nosso bom e velho Zabbix. Vamos voltar lá. Deixa eu logar aqui, que a conexão expirou. E vamos startar o agente, beleza? Ó, botei o agente aqui como startado, então ele vai atualizar, né? Então a gente sabe que o Zabbix tem sempre os tempozinhos dele aí para estar atualizando. Vamos aguardar esse problema sair daqui para a gente continuar com a análise e ver se ao resolver o problema no Zabbix, o problema no GLPI vai ser realmente encerrado. Vamos dar um tempinho aí para ver se ele atualiza. Ó, pessoal, resolveu aqui, tá vendo? Ó, deu uma piscadinha resolvido. Se a gente for lá de novo nas ações, ó, tá vendo que ele tem uma outra linha ali dizendo que ele mandou esse update, né, pro GLPI. E se a gente vier aqui no GLPI agora, coisa linda, o nosso problema tá como resolvido, né? Então se a gente entrar aqui, ó, a gente vai ver o status aqui como solucionado, ó. E aí a gente vai analisar se tudo correu bem. Depois que o problema tiver 100% finalizado, a gente vai aqui e vai mudar o status dele para fechado. Tranquilo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que é uma ferramenta aí muito legal para a gente utilizar, uma integração brilhante aí, né? Porque a gente consegue fazer com que o próprio sistema de monitoramento trabalhe para a gente, abrindo aí os problemas quando o nosso ambiente tiver qualquer impacto que seja aí a causa raiz de vários incidentes aí que os usuários teoricamente estariam abrindo chamado para que o time atendesse. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.